Demain, c'est lundi. Même quand je suis fatigué, je dois retourner au travail. Entendeu o que eu falei? Se a resposta for não, então me acompanhe no canal. Vocês vão aprender. Também não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Bora para o vídeo. Activité quotidienne. Activité quotidienne. Atividades cotidianas. Se réveiller. Se réveiller. Acordar. Je me réveille à 6 heures du matin tous les jours. Je me réveille à 6 heures du matin tous les jours. Eu me acordo às 6 horas da manhã todos os dias. Je me réveille à 6 heures du matin tous les jours. Tous les jours seria todos os dias. Tous les jours. Ou seja, tous les matins. Tous les matins, todas as manhãs. Tous les jours, todos os dias. Tous les matins, todas as manhãs. Tudo é uma sequência. Se você acordar, logo tem que se levantar. Então, vamos aprender como falar o verbo levantar em francês. Se lever. Se lever. Je me lève. Eu levanto. Je me lève. E depois de levantar, tem que arrumar a cama. Eu sei que você queria saber como falar isso em francês. Então, vamos aprender. Faire le lit. Faire le lit. Seria arrumar a cama. Je fais mon lit. Eu arrumo minha cama. Aller à la douche. Aller à la douche. Ir ao banheiro. Aller à la douche. E quando você chegar no banheiro de manhã, vai ter que escovar os dentes, fazer outra coisa, tomar um banho. Então vamos aprender como falar escovar em francês. Se brosser. Se brosser. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Eu escovo os dentes. Eu escovo os dentes. Prendre une douche. Prendre une douche. Seria tomar um banho. Prendre une douche. Ou seja, prendre un bain. Tomar um banho. Prendre un bain. Então, existe uma diferença entre prendre une douche e prendre un bain, professor? Existe. Prendre une douche seria tomar um banho no chuveiro. E prendre un bain é tomar um banho na banheira. Prendre une douche. Prendre une douche. Je prends une douche. Je prends une douche. Eu tomo banho. Prendre un bain. Prendre un bain. Je prends un bain. Je prends un bain. Eu tomo um banho. Mas a diferença é que na banheira. Depois de tomar um banho, é lógico, tem que usar uma toalha para secar, né? Vamos aprender como falar secar em francês. O verbo é se sécher. Se sécher. Je me sèche avec une serviette. Je me sèche avec une serviette. Eu me seco com uma toalha. Une serviette seria uma toalha. Une serviette. Une serviette. Une serviette. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Avant de sortir, je prends mon petit déjeuner. Avant de sortir, je prends mon petit déjeuner. Antes de sair, eu tomo meu café da manhã.
Petit déjeuner seria café da manhã. S'habiller, s'habiller, vestir. Après de prendre mon petit déjeuner, je m'habille. Après de prendre mon petit déjeuner, je m'habille. Depois de tomar meu café da manhã, eu me visto. Après de prendre mon petit déjeuner, je m'habille. À 8 heures du matin, je pars pour travail. À 8 heures du matin, je pars pour travail. Às 8 horas da manhã, eu saio para trabalhar. Às 8 horas da manhã, eu saio para trabalhar. À 8 heures du matin, je pars pour travail. Ou seja, se for um estudante, à 8 heures du matin, je pars pour l'école. À 8 heures du matin, je pars pour l'école. Às 8 horas da manhã, eu saio para a escola. E agora, todos os dias, cada um usa um meio de transporte do seu gosto, que seja para ir trabalhar ou para ir para a escola. Vamos ver alguns deles. Prendre le train. Pegar o trem. Prendre le train. Je prends le train. Je prends le train. Pegar o ônibus. Prendre le bus. Prendre le bus. Je prends le bus. Je prends le bus. Lógico, se você saiu para trabalhar ou para a escola, numa certa hora tem que voltar para casa. Então, vamos aprender como falar voltar em francês. Voltar. Se retourner. Se retourner. Ou seja, retourner à la maison. Retourner à la maison. Voltar para casa. À 5 heures de l'après-midi, je retourne à la maison. À 5 heures de l'après-midi, je retourne à la maison. Às 5 horas da tarde, eu volto para casa. Se reposer. Se reposer. Descansar. Lógico, quando você chegar em casa, você volta depois de um longo dia de trabalho, tem que descansar uns 2, 3 minutos, né? Então, se reposer é descansar. Je me repose. Je me repose. Eu me descanso. Je me repose. Agora vamos para a revisão. Vamos repetir de novo todos os itens a gente viu nos slides anterior. Vamos lá? Se réveiller, se réveiller, se lever, se lever, faire le lit, aller à la douche, aller à la douche, se brosser, prendre une douche, prendre une douche, prendre un bain, prendre un bain. Petit déjeuner, petit déjeuner. S'habiller, s'habiller. Travail, travail. École, école. 8 heures, 8 heures. 5 heures, 5 heures. Maison, maison. Se reposer, se reposer. Le train, le train. Le bus, le bus. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Au revoir!